presente nesse momento, elas também possam se beneficiar dessa oportunidade, dessa sua experiência, tá bom? Um grande prazer, você, passo a palavra. Muito obrigada pelo convite, Cássia, Luciana, Paula. Na verdade, eu preparei aqui um bate-papo. Eu vou apresentar um pouco do estado da arte da formação de professores para a BNCC, e depois disso nós vamos abrir para perguntas, para sugestões, para discussão, enfim. E de que lugar eu estou falando sobre isso, né? Então, ano passado, para quem não sabe, eu estava no Ministério da Educação, na Secretaria de Educação Básica, e fui responsável pela Base Nacional de Formação de Professores, que hoje, às 14 horas, exatamente agora, está sendo discutida no Conselho Nacional de Educação, né? Então, nós vamos falar um pouquinho, eu vou um pouquinho falar sobre como que essa base curricular, como é que ela chega, nas escolas e por que que ela existe, e depois vamos aprofundar um pouquinho sobre a formação de professor nessa base nacional. A Base Nacional Comum Curricular, ela já foi prevista na LDB. Então, desde 96, há a previsão de que o Brasil faria uma Base Nacional Comum Curricular para todo o país. Porque isso é uma discussão que já vinha desde o final do começo dos anos 80, desculpa, e se haveria um conjunto de conhecimentos necessários para todas as escolas, ou se cada escola, cada estado, cada cidade faria o seu currículo. Naquela ocasião, chegou-se à conclusão que era preciso haver um mínimo nacional, porque com a mobilidade da população era muito difícil de uma criança que estudava na Bahia, por exemplo, e ela ia para Minas Gerais e ela conseguia acompanhar a vida escolar. Desde aquela época, foi concluído que haveria uma base comum para todo mundo e depois haveria um espaço para as regionalidades. Bom, aí isso se consolidou na LDB, ela também foi prevista no PNE de 2014-2024, é um plano que é válido por 10 anos. Então, nela também, já na meta 7, ela fala de diretrizes pedagógicas e base comum, e também ela foi, então, regulamentada por essas duas resoluções do Conselho Nacional, e de 2017, que aprova a Base Nacional Comum Curricular Fundamental, e a 3 de 2018, que uma resolução do CNE, que fala, então, que aprova do ensino médio. Então, o que a gente pode ver é que, apesar nesse ínterim ter havido os parâmetros curriculares nacionais de 97, 98, 99, os parâmetros curriculares não eram normativas, eles eram referenciais. Refere do PCN para a BNCC, por haver resolução do Conselho Nacional, ela é uma diretriz curricular nacional. Então, antes de ser BNCC, ela é uma diretriz curricular nacional, por isso, então, ela se torna obrigatória e ela é normativa para qualquer escola no país. Aí eu vou dar um passinho para trás, né? Por que nós chegamos nesse ponto de fazer uma base nacional comum curricular? Podemos observar que em todos os países, essa discussão sobre qualidade da educação tem sido muito forte. E isso, principalmente, eu atribuo à organização chamada OCDE, né, dos países em desenvolvimento, que cria o PISA em 1997 e faz, então, essa avaliação em larga escala, que hoje está em 70 países. Que criou um padrão de qualidade para a educação básica do mundo. Então, esses indicadores muitas vezes subsidiam governos dos países a tomarem decisão segundo os dados que são colhidos por esses indicadores. Em 70 países, o Brasil, então, está em 63ª posição em ciências, em 59ª em leitura e em 66ª colocação em matemática, ou seja, ele é um dos
países da lanterninha, né? Ele está sempre entre os últimos lugares. Entretanto, o que que esse PISA mostra? Ele mostrou que a Finlândia era a melhor educação do mundo e foi por muitos anos. E o que que acontece com esses indicadores e com essa amostra de educação de alto rendimento? Muitos países foram entender o que estava acontecendo na Finlândia, porque que a Finlândia estava se sobressaindo na educação, e isso se repetiu no Japão em Singapura, em outros países. E de que forma foi feita essa mudança toda nesses países? Desde, desde os anos 60, ela resolve que o grande investimento na educação seria na formação de professores. Tanto é que os finlandeses dizem, não importa onde seja a escola, pode ser dentro da garagem, mas desde que o professor seja bem formado, nós teremos uma boa educação. E fez uma grande revolução lá na formação, não só na formação de professores, mas na carreira de professores, né? E os outros países foram lá, entenderam o que estava acontecendo e começaram a fazer as suas mudanças curriculares para chegar próximo ao que o PISA, de alguma maneira, tornou padrão, né? Então, isso aconteceu com outros países e muitos países começaram a fazer a sua reforma curricular. Esse foi o primeiro passo, chegar em indicadores que se aproximem ao que é solicitado no PISA. Depois disso, o que os países fizeram? Não adianta ter um currículo se eu não tenho quem ensine esse currículo de forma adequada. Então, esses países começaram a olhar para uma outra questão que é extremamente fundamental, que é a formação de professores. Então, todos eles chegaram a um acordo e uma conclusão de que do mesmo jeito que houve uma reforma curricular dos currículos da educação básica, era preciso haver uma reforma curricular na formação de professores, para atender aqueles currículos que tinham sido estabelecidos. E por último, esses países fazem, então, esse monitoramento interno e esse monitoramento externo, que é o próprio PISA quem faz, e faz avaliação constante do seu rendimento e do seu nível de aprendizagem anualmente, e outros países até em menos tempo, né? Então, foi assim que o país, Brasil, né, no bojo desses outros países, está seguindo esse mesmo caminho. Então, por isso que a discussão da BNCC, ela tem pelo menos 12 anos, atravessou pelo menos os três últimos governos federais. Então, é uma discussão que já vem de longo tempo e que chegou a um consenso de quais são as aprendizagens essenciais em cada etapa da educação básica. Eu não estou conseguindo mexer meu PowerPoint aqui. Peraí, vamos lá. Aqui. Bom, então nós já falamos, né, que na década de 80 existiam os guias curriculares nacionais, eram chamados verdões, tinham todo o currículo que era para ser ensinado. Na década de 90, então, houve o lançamento dos parâmetros curriculares nacionais, e em 2000, a base curricular comum nacional para a educação básica, divididas em educação infantil e fundamental em 2017 e 2018 do ensino médio, que nós vamos falar um pouquinho, que foi um pouco mais complexa, porque o ensino médio hoje, ele não é mais tão tradicional quanto ele foi no passado, e o ensino médio pressupõe itinerários formativos, então ele tem uma base comum, mas ele tem também os itinerários formativos. Então, por ter sido mais complexo e também por ele sair das disciplinas curriculares que nós estamos habituados, que são 13, ele concentra essas disciplinas em grandes áreas. Então, isso fez com que a base de formação, a base nacional do ensino médio demorasse um pouco mais de tempo para discutir. E, enquanto eu estava lá no Ministério da Educação, em 2018, nós entregamos em dezembro essa Base Nacional de Formação de Professores, que eu disponibilizo para vocês, se tiverem interesse em olhar.
o que é a BNCC? Então, a gente falou há pouco que ela não é diferente do PCN, ela é um documento de caráter normativo e ela orienta não só o que cada escola e cada escola precisa ensinar e cada criança precisa aprender em cada um dos anos da educação básica, mas ela também orienta a revisão dos pedagógicas da escola e a política de formação de professores. E, afinal de contas, ela passa a ser a política nacional mais importante na educação do país. Isso significa que muda um pouco a questão política do país em relação à educação básica, porque até um tempo atrás, se vocês forem lembrar, o que ditava a norma da política pública era a avaliação, ou seja, era aquilo que caía no Enem que o ensino médio ensinava, era aquilo que caía no SAEB que a educação básica ensinava. Então, houve essa inversão no bom sentido, né? Então, é a política pública que vai dizer o que é para ser avaliado, não é a avaliação que vai dizer o que é política pública. Primeira vez no país, é a política pública que está dizendo para a avaliação que ela deve ser, o que deve ser avaliado, né? Então, fazendo essa mudança, você reorienta toda a educação básica, porque a BNCC traz alguns elementos, alguns princípios que são fundamentais e mudam completamente em relação ao que era o PCN. Primeiro, ela traz o princípio da formação integral e, por isso, ela traz as 10 competências da formação integral que formam o cidadão desse mundo digital e desse mundo complexo que não era tão disseminado, tão divulgado e tão premente quanto no final dos anos 90. Ele traz um outro princípio que também é muito fundamental na BNCC, que é a progressão da aprendizagem. O que é a progressão da aprendizagem? O conteúdo, por exemplo, da matemática, ele era estudado no 6º ano da educação básica, do fundamental dos anos finais. Portanto, ele foi dividido agora e ele faz parte desde os anos iniciais, o mesmo conteúdo, por exemplo, álgebra. Então, o que se percebe? Que a álgebra que era estudada só lá no 6º ano, agora ela está a partir do 3º ano, só que ele tem uma progressão da aprendizagem. Então, são quais as habilidades que eu vou desenvolver no 3º, no 4º, no 5º, no 6º ano daquele mesmo conteúdo. Então, isso é um princípio fundamental da BNCC. Um outro trabalha com metodologias e estratégias diversificadas. Tem um forte impacto no protagonismo da criança e do adolescente e do jovem, do estudante de uma maneira geral, né? Então, são as metodologias que atendam cada uma das diferenças de aprendizagem, cada um dos estilos de aprendizagem desses alunos que estão na escola hoje. Tem uma outra coisa princípio da BNCC, que isso já estava no PCN, que é essa concepção construtivista, ou seja, a construção do conhecimento e do desenvolvimento de competências. Então, é preciso saber e também é preciso saber fazer, que é o conhecimento e que são os procedimentos, né? Então, isso já estava posto lá e isso permaneceu aqui na BNCC. E tem princípios da sociedade democrática, que é a igualdade, a equidade, a diversidade e a justiça social. Então, é como se fossem todos... Isso transversaliza, né? Ou seja, é preciso trabalhar com equidade em cada uma das salas de aula, em cada uma das disciplinas ou áreas. O que muda para o professor com essa BNCC? Então, o que a gente já falou, o maior protagonismo do aluno, né, essa é uma das premissas da BNCC, a maior inserção da tecnologia, então vocês vão ver lá que tem uma das competências gerais, fala sobre cultura digital, na matemática fala do pensamento computacional, apesar de estar na matemática, isso é expandível para outras disciplinas. Uso de tecnologia pelo professor e pelo aluno, isso já está nas próprias áreas, né? Os conteúdos que se alongam pelas etapas, como a gente falou da progressão, e novas metodologias de avaliação. Por que novas metodologias
A partir do momento que o aluno é protagonista e que ele pode aprender no ritmo dele, da forma como ele achar melhor, a avaliação vai ter que ser mudada imediatamente, né? Isso significa também maior personalização da aprendizagem. Para o gestor escolar. Bom, a partir da BNCC, então a BNCC, todo mundo já sabe, né? A BNCC, ela é a base para a construção dos currículos estaduais. Dos 27 países, dos 27 estados, perdão, dos 27 estados, 25 estados já concluíram seus currículos do estado. O que isso significa? Que estados, municípios e redes de educação, elas têm um currículo do estado que elas precisam estar alinhadas, assim como cada currículo estadual precisa estar alinhado à BNCC. Bom, a partir do currículo do estado, é preciso com que cada escola refaça, então, sua proposta pedagógica, que a gente conhece como PPP, né? Mas na LDB, o que está previsto lá no artigo 13 é proposta pedagógica da escola, né? Então, essas propostas pedagógicas precisarão ser alinhadas à BNCC. Na escola, é preciso trabalhar com essas 10 competências gerais, ação integral, e olhar esse aluno de forma diferenciada. É um cidadão digital, ele é um cidadão comunitário, ele é um cidadão da comunicação, enfim. Uma outra coisa que o gestor precisa fazer são essas novas orientações para essa nova avaliação que é necessária. E, claro, o material didático, né? Então, todo o material didático vai ter que estar alinhado às premissas da BNCC, aos novos conteúdos que a BNCC, de uma certa maneira, muda. Então, tem algumas mudanças em cada uma das áreas e, além da progressão, existem mudanças aí em alguns conteúdos e alguns objetos de aprendizagem que se alteraram. Então, o material didático e o próprio PNLD, que se adequa, começa a se adequar a essa nova, tanto às premissas quanto aos objetos de aprendizagem, né? E como fazer com que a BNCC chegue às salas de aula? A única forma é por meio da formação de professores para a BNCC. Não é possível a BNCC chegar só por meio do material didático, não é possível chegar só por meio da proposta pedagógica, mas ela tem que chegar por meio das salas de aula, da formação de professores, para sim chegar nas salas de aula. Então, essa é a única forma dessa BNCC de fato ser concretizada, né? Então, por isso, que a BNCC, como sendo a política maior de educação básica do país, e ela está, então, direcionando tanto o currículo quanto a formação de professor. E que formação de professor? A formação inicial e a formação continuada. Bom, com isso, nós falamos aí que em 2018 nós entregamos essa Base Nacional de Formação de Professores e ela fala de algumas premissas, né? Quais são as premissas? E isso tudo veio da OCDE, tá? Não é nenhuma criação nossa, mas que o grande impacto na aprendizagem do aluno é o professor, né? Então, pesquisas foram feitas nesses países que se anteciparam ao Brasil em relação ao desempenho de aprendizagem, eles foram estudar quais são os impactos da variação socioeconômica do aluno, da variação da escola, da variação do professor, e eles chegaram à conclusão que, de todos os efeitos que foram estudados, o que tem maior impacto na aprendizagem do aluno ainda é o professor, né? Ainda porque a gente acha que um dia o professor pode ser substituído, né? Então, aqui está dizendo que por mais que se tenha tecnologia, por mais que tenha diferenças socioeconômicas, ainda o efeito de maior e maior impacto na aprendizagem do aluno é o professor. Então, por isso que esses países começaram a investir fortemente na formação de professores. Qual foi o diagnóstico dessa base? Bom, nós precisamos repetir que nós temos resultados insuficientes de aprendizagem.
sejam elas da educação pública, sejam elas da educação privada. Por quê? Porque se a gente for avaliar os resultados do PISA, os piores alunos do Vietnã são melhores do que os nossos melhores alunos da educação privada do país. Significa, nós estamos com resultados insatisfatórios, seja em que nível for e seja em que instituição for, né? Isso significa que nós não estamos conseguindo ensinar, não estamos conseguindo fazer com que esses alunos aprendam aquilo que é essencial em cada etapa. Isso também significa que nós sabemos e temos dados sobre isso da baixa qualidade da formação de professores, seja da formação inicial, seja da formação continuada. E por quê? A gente vai falar um pouco da formação inicial, né? Os currículos da formação inicial são extensos, são teóricos e não têm contato com as escolas. Se a gente for observar, tem um artigo da sexta-feira passada que compara médicos e professores. E fala que um neurocirurgião, ele faz uma cirurgia. Se ele tivesse aula teórica, você operaria o cérebro com ele? De alguma maneira, o professor também, ele é um neurocientista de cérebros, né? Porque ele também atua com os cérebros. A gente não se preocupa dele ter só conhecimento teórico. E isso significa que os outros países, percebendo isso, focaram muito na prática do professor, né? Então, assim, não existe nenhum curso de licenciatura, que nós chamaremos de licenciatura ou de formação de professores, que não há um grande chamado residência, né? Como se fosse uma residência pedagógica, como se fosse uma residência médica. Então, desde o início da matrícula, ele já faz os estágios nas escolas de educação básica. Bom, outra coisa que a gente já sabe é que os estágios curriculares das nossas licenciaturas, elas de verdade não acontecem, né? Isso é muito comum, os alunos não fazerem o estágio e terem os seus estágios assinados e assim passam e vão chegar na escola só depois de formados. E também tem uma outra reclamação muito forte, que é a demanda da educação básica não é atendida pelas instituições de ensino superior. A universidade nunca pergunta para a educação básica que tipo de professor ela precisa. Então, por isso que a universidade forma teoricamente, e é mais interessante que poucos professores do ensino superior foram professores de educação básica. Então, eles são realidades muito apartadas. E nós continuamos assim, e as universidades continuam dizendo que elas sabem formar professores, só que quando chega na escola, é desesperador ver que eles não sabem dar aula daquilo pela qual eles foram formados, né? Quais são os princípios dessa base de formação? Regime de colaboração, ou seja, não adianta o governo federal, Conselho Nacional, MEC, etc., fazer uma nova diretriz, né? O que precisa é que esses sistemas de ensino, que são as redes de ensino, né? Sistema de ensino é diferente de rede. Então, o sistema de ensino tem os estaduais, porque ele tem a regulação, tem as escolas e tem o sistema, né? E tem as redes. As redes podem ser públicas, podem ser privadas, elas compõem esses sistemas de ensino estaduais. E as instituições formadoras, que são universidades, faculdades, etc. Enquanto esses três entes não sentarem e chegarem a um acordo de como é formar bons professores, dificilmente a gente vai sair desse mesmo lugar. O que foi construído também nesse documento foi essa visão sistêmica para a formação de professores. Por quê? Hoje nós não temos uma política única para a docência. Então, se a gente for pensar só quem define política pública da docência, é a Secretaria de Ensino Superior do MEC, que faz a política, a SERES, que é a Secretaria de Regulação do Ensino Superior, faz o credenciamento e faz a autorização dos cursos. Aí você tem a SEB, a Secretaria de Educação Básica, que faz formação continuada, tem o INEP, que faz avaliação, que são o ENAD, e faz também as avaliações em loco das instituições ofertantes, e você tem a CAPES, que trabalha com programas de fomento à formação de professores. Então, assim, são 5 instituições, são 5 organismos que todas elas trabalham com a docência, entretanto, esses programas nem sempre se conversam, na maioria das vezes não.
E é preciso pensar na docência desde antes da pessoa entrar na formação inicial até o dia que ela se aposenta. Então, não dá para pensar em pequenos programas ou em parte da formação, né? Mas é preciso ter essa visão sistêmica que eu vou mostrar daqui um pouquinho. É preciso ter articulação entre a instituição formadora e as escolas de aplicação. Então, todos os países que estão indo bem na formação de professores, elas têm a universidade muito, muito próxima das escolas. Tem a BNCC como esse tema unificador da política, então não é preciso criar mais uma. Na prática, é muito forte nos outros países. E coisas como a diversidade, a interdisciplinaridade, a formação integral, a criatividade, inovação e tecnologia. Bom, chegou nessa base de formação. Nós estudamos tudo o que estava acontecendo nos outros países e observamos que todos esses países que fizeram a reforma curricular, depois eles fizeram um referencial de carreira docente. Então, todos esses países que estão aí foram vistos foi visto que eles fizeram um documento, o que aqui no Brasil chamou de Base Nacional de Formação, lá cada país chama de um jeito, standards ou chama-se referentes, chama referenciais, chama marco, por exemplo, no caso do Chile. Então, criaram um documento que é um documento consensuado quais são as competências e habilidades que um bom professor precisa ter hoje na contemporaneidade. Então, nós pegamos todos esses documentos de todos esses países e olhamos e chegamos a algumas conclusões, né? Todos eles falam em competências e habilidades do que é ser um bom professor, que um professor precisa saber hoje, e eles orientam tanto a formação inicial, quanto a formação continuada, quanto o plano de carreira, e faz avaliação desse professor ao longo da carreira. Também foram vistos casos nacionais. Então, assim, Fundação Carlos Chagas publica muito sobre formação de professor. O Conselho Estadual de São Paulo, ele fez um documento sobre de professores em 2011, foi reeditado em 2017. O Estado do Espírito Santo, que é essa imagem que está aí, ele criou uma política de formação de professores na última gestão, que foi muito bem acolhido pelas universidades. A Secretaria de Educação Básica, ela conseguiu se relacionar muito fortemente com a Universidade Federal do Espírito Santo para fazer essa política de formação. O Estado de São Paulo, não podemos dizer que é uma política, mas eles tinham indícios de uma política de carreira docente. Manaus e Jacareí são casos também que começaram a construir e focar na formação de professores, que é na formação continuada, né? O que a gente observou em todos esses documentos internacionais? Que todo mundo aponta para este diagrama, né? Esse diagrama é da Linda Darley Harmon, que é uma professora de Stanford. Ela participou de um consórcio nos Estados Unidos em que várias universidades se reuniram e ela foi a responsável por desenhar esse modelo do que é ser um bom professor hoje, né? Este livro, ele foi recém-traduzido, já está traduzido no Brasil, a gente chama de Bíblia da Formação de Professores, né? Brincando, porque ele é um livro bastante extenso, bastante grande, publicado aqui pela editora Penso. E o que é ser, então, um bom professor neste mundo em transformação? E aí chegaram-se nesses 3 grandes pilares, né? Que é o conhecimento sobre os alunos, seu desenvolvimento nos diferentes contextos. Então, é preciso conhecer o seu aluno e, mais do que isso, né, o seu desenvolvimento, como ele aprende a matemática, como ele aprende as ciências, como ele aprende a língua. Então, isso é um conhecimento essencial para o professor contemporâneo. O outro é o conhecimento sobre o ensino. Então, se eu ensino matemática, eu preciso saber muito bem a matemática, eu preciso saber bem o currículo, e no nosso caso seria a BNCC. Eu preciso saber muito bem gestão da sala de aula. Então, esses são conhecimentos sobre o ensino. E tem o conhecimento sobre os conteúdos e os objetivos da educação básica. Então, além do currículo,
é uma coisa bastante interessante, porque ela diz lá, né, que se eu ensino matemática, eu preciso saber muito bem a matemática. E que matemática? A matemática que está prevista no currículo. Mas além de saber muito bem o conteúdo da matemática, eu preciso saber como ensino a matemática, mas mais do que isso, eu preciso saber como o aluno aprende a matemática. E aprender através do erro dele como é que ele pensa, ou como é que estágio de desenvolvimento cognitivo ele se encontra para que eu possa imediatamente oferecer oportunidades de aprendizagem diferentes da que eu venho apresentando até então. E tudo isso, né, é o que ela chama de prática profissional, e que a base de tudo isso é a equidade. Tem algumas experiências que eu vi em Michigan, por exemplo, de uma menina negra na aula de matemática, que quando ela vai fazer vai responder à professora, todo mundo tira o sarro, né? Então, a professora para a aula, diz, o mais importante do que eu ensinar matemática é ensinar que ela é capaz de não só aprender matemática, mas ela é capaz de ensinar matemática. Então, e o respeito à diversidade e o respeito ao estágio de conhecimento de cada um dos alunos é mais importante do que o próprio conteúdo curricular. Então, a base de tudo sempre é a equidade. E aí, nesse documento, a gente chegou, então, partindo aqueles princípios da Linda Dali Harmon, eles estão em todos os documentos de formação de professores que estão no mundo, inclusive na própria Unesco. Aqui no Brasil, a gente chegou a essa competência profissional que tem essas 3 dimensões, que é o conhecimento profissional, a prática profissional e o engajamento profissional. Ou seja, o que a gente falou há pouco. Não basta saber o conteúdo, mas eu preciso saber como ensinar, como avaliar esse conteúdo, mas eu preciso estar engajada na aprendizagem desse aluno. Então, são competências que são interligadas, elas não se sobrepõem e elas estão juntas a todo momento. Bom, aí nós chegamos num quadro que são as competências gerais, que são as 10 competências gerais que já estão na BNCC. Se o aluno precisa desenvolver aquelas competências gerais, o professor também precisa desenvolver aquelas competências gerais. Competências específicas, dentro daquele gráfico que mostramos agora, profissional, o que é preciso? Dominar o conteúdo, saber como ensinar, demonstrar conhecimento sobre o estudante, como eles aprendem, reconhecer os contextos, conhecer a estrutura e a governança dos sistemas educacionais. Sobre a prática profissional, então, são essas que vocês estão vendo. Então, como é que eu planejo ações de ensino que resultem em efetivas aprendizagens, como criar e gerir ambientes de aprendizagem, como avaliar o ensino e a aprendizagem. A gente está acostumado a avaliar só o aluno, né? E não é avaliar o aluno, é avaliar a aprendizagem que ele obteve e avaliar o ensino que eu proporciono, né? E conduzir essas práticas para que desenvolvam competências e habilidades esperadas. E o engajamento profissional, então, é o engajar-se consigo mesmo, que é o seu próprio desenvolvimento profissional, engajar-se com o desenvolvimento do aluno, que é o outro, e se engajar com os outros, que é a escola e a comunidade. Então, esse seriam as competências de um professor hoje para trabalhar tanto a BNCC quanto para desenvolver-se como um bom professor. Esse é o documento que está hoje em pauta com essas competências. Por que essas competências e não outras? Porque elas são de fácil compreensão e operacionalização, então, se vocês olharem, elas são competências avaliáveis. O que significam isso? Quando eu falo de formação inicial, quando ele sai do curso de formação inicial, eu posso avaliar se ele adquiriu ou não aquelas competências, e porque elas estão vinculadas a taxonomia de verbos de aprendizagem, então, que são aprendizagens conceituais, procedimentais e atitudinais. São aqueles três grandes âmbitos das competências. Por estarem também em consonância com essas reformas internacionais, se a gente for olhar as reformas internacionais de uma certa maneira, por volta de 80% delas são todo muito parecido, e 20% é a regionalidade de cada país. E também por atenderem os princípios da BNCC.
né? Esta que eu estava falando há pouco, que é essa visão sistêmica de uma política única para a docência. Então, a partir do momento que eu tenho uma base de formação, eu oriento a formação inicial, que vai reorientar a formação continuada. Dentro da formação inicial, a obrigatoriedade de ter residência pedagógica, a possibilidade de ter o ENAD só para as licenciaturas anualmente, e a prova nacional de ingresso que está prevista na LDB seria de responsabilidade, então, desses os federais. A formação continuada, ela é de responsabilidade dos estados e municípios, então a possibilidade de ter um estágio probatório em que a formação continuada esteja aliada, né, para que ele possa subir na carreira e para os próximos níveis de carreira, e avaliação ao longo da carreira. Então, o que os países fazem, por exemplo, os Estados Unidos tem hoje uma plataforma, como se fosse uma plataforma Lattes, mas que o professor põe seu próprio portfólio lá. Então, ele é remunerado e ele sobe na carreira de acordo com a avaliação que é feita em cada estado. Bom, e aí eu falei há pouco que essas diretrizes curriculares, essa base de formação deu discussão, então, no Conselho Nacional para a criação de novas diretrizes curriculares para a formação de professores. Então, hoje, exatamente agora, está em debate isso no CNE. E por que novas diretrizes? Porque a base de formação, ela é como a BNCC, ela é um referencial. Para ela ser normativa, ela precisa de uma DCN. Por quê? Porque a anterior, ela está extremamente desatualizada, evidências empíricas não foram levadas em consideração. Uma dos questionamentos é que ela não era operacionalizável, e porque a BNCC, esse documento, que era a antiga DCN, era de 2015 e a BNCC veio em 2017. E um pouco do perfil, acho que vocês conhecem um pouco isso, são 2.200.000 professores atuando na educação básica, só um perfil deles, né? 64% quase trabalha no ensino fundamental, 80% de mulheres, 2% tem mais de 40 anos, 87% trabalha em escola urbana, 79% na rede pública e 78% já tem nível superior completo. Nível superior completo, 94% é curso de licenciatura. Quase 70% que trabalha em educação infantil é em rede municipal. 5% desses professores trabalham também na rede municipal no ensino fundamental. 77% trabalha no ensino médio em rede estadual. E aí, sobre formação de professores, então, pasmem, hoje nós temos 7.272 cursos de licenciatura no país, 230 instituições ofertantes, quase 1.600.000 matrículas em licenciaturas, sendo elas 38% de matrículas nas instituições públicas e 62% nas instituições privadas, 46,8% são matrículas na educação à distância, na rede pública 80% é presencial e na rede privada 65% dessas matrículas são em EAD. Bom, a EAD no Brasil quadriplicou de 2014 para 2018, de 5.000 passou para mais de 23.000 polos. A pedagogia tem 45% dessas matrículas e tem 50% de taxa de conclusão de curso. Então, todos os anos são oferecidos 1.800.000 vagas nessas instituições e, entretanto, nós temos 250.000 concluintes. O maior curso de formação de professores nas licenciaturas, de longe, é a pedagogia. O perfil, então, que está na licenciatura é o perfil que tem 70% de mulheres, 6% em universidade e 62% em instituição privada. Interessante, né, que de um estudo feito sobre cursos de pedagogia. Então, comparando Brasil e Singapura, disciplinas teóricas da educação no Brasil, 17. Disciplinas teóricas da educação em Singapura, 4. Disciplinas que ensinam o que e como ensinar. No Brasil, nós temos 9. Em Singapura, 33. Qual o resultado do PISA? O Brasil está entre os últimos, Singapura em primeiro. Ou seja, a gente está com a fórmula errada, né? A gente precisa mudar isso.
Bom, e aí, então, esses princípios de conexão entre teoria e prática, o trabalho conjunto entre universidade e escola, equidade e excelência, e para todos, né? E a coerência está no currículo, a coerência está na atitude, e a coerência está entre teoria e prática. A proposta que foi feita agora nessa DCN é essa proposta de mudar de 3 para 4 anos, nessas 3 dimensões, na prática profissional, no conhecimento profissional e no engajamento profissional, sendo 800 horas de base comum para todas as licenciaturas, 1.600 horas de aprofundamento na etapa, para você saber muito bem o que, como e por que vai ensinar cada um desses componentes, e 800 horas de prática ao longo do curso. Terminando, eu termino com uma pesquisa da McKinsey que fez com 17 países que estão entre os melhores países em desempenho educacional. Nenhum país é melhor do que a qualidade de seus professores. Essa é a conclusão que esse estudo chega. E nós, o que nós vamos fazer para tornar a educação desse país de alta performance, assim como esses outros países fizeram? Termino minha apresentação, fico aberta aí a perguntas. Maria Alice, muito obrigada pela sua participação. Acredito que foi muito enriquecedor para as instituições de ensino que estão participando hoje, né, do nosso webinar. E para as instituições, eu gostaria de também poder deixar aberto que nós enviaremos a apresentação e se vocês quiserem encaminhar para os professores, fiquem à vontade. Gostaria que colocassem aqui no chat as suas perguntas, as suas dúvidas, para que eu possa mediar junto com a Maria Alice. Tem pergunta? Eu acho que não. De qualquer forma, se quiserem mandar e-mail, todos têm o meu e-mail, porque eu mandei a confirmação, fiquem à vontade, que eu posso também passar para a professora Maria Alice. Tenho certeza que ela terá um grande prazer em responder a todos e fiquem antenados com os próximos webinars que teremos nas próximas semanas. Todos, próxima. Tchau, tchau, muito obrigada. Alguém tem perguntas? Quer fazer no chat, ao vivo, algum comentário? Oi, Alice. Oi, Luciana? Oi, sou eu, Luciana. Isso. Bom, primeiro eu queria agradecer também você pela ótima explicação. Foi super didática. Eu mesma tenho muita dúvida sobre esse tema. E trabalhando com a formação direta de professores, acho que é muito importante a gente estudar todos esses documentos para poder também alinhar cada vez mais os programas de formação continuada a toda essa proposta. Bom, eu fiquei surpresa com a quantidade de cursos, 7.000 cursos de ensino superior na área de licenciatura e pedagogia. É uma loucura, nunca imaginei que fossem tantos. É uma surpresa realmente grande. E fiquei curiosa sobre um aspecto em particular que eu ainda vejo que está nesse documento, mas na BNCC, mas eu vejo as pessoas falando muito pouco e nem sei se você tem talvez mais informações mais detalhadas sobre isso. Mas sobre a questão da avaliação, né? Os documentos eles trazem muito forte a parte curricular, falam que a gente tem que ter novas formas de avaliar. Agora, qual que é a forma de avaliação realmente que está sendo proposta diante desse trabalho todo? Você tem mais informação sobre isso? Consegue esclarecer? De fato, a BNCC ela é uma base curricular, né, que vai dar origem aos currículos. E é, de fato, no currículo que você vai ter a definição mais aprofundada de conteúdos, metodologia e avaliação. O que a BNCC diz é preciso repensar a avaliação e fazê-la de forma diferenciada. Se a gente está personalizando e vai respeitar os estilos e os ritmos de aprendizagem diferentes,
a avaliação vai precisar acompanhar isso, mas isso vai depender muito da proposta pedagógica da escola e do currículo que foi construído na rede, que vai definir de fato a avaliação, porque a avaliação não está definida naquele documento. Porque esse, para mim, é um ponto bem crítico, acho que em todo o processo educacional. Até saiu uma matéria essa semana e uma reflexão bem crítica relacionada à questão da avaliação do PISA, que mede muitos conhecimentos padronizados em matemática, na área de linguagens e ciências. E será que isso realmente faz a diferença e pode medir a qualidade da educação, quando outros aspectos, muitas vezes, não estão sendo olhados nesse momento? Eu achei uma reflexão bem interessante, e acho que é um ponto importante de ser levado em consideração em todo esse projeto. Acho que a questão da avaliação é difícil avaliar e avaliar bem, e falta muita orientação nesse sentido. Mesmo estando aberto, de repente, da proposta curricular, acredito que poderia ser pensado um pouco mais de diretriz relacionada a esse aspecto, porque acho que é um ponto que as pessoas não sabem muito por onde caminhar, falta discussão nesse sentido. Para mim, esse é o ponto que vale a pena a gente ainda debater mais em relação a essa temática. Acho que vale um webinar sobre isso, sobre avaliação. Marilice, eu tenho duas perguntas aqui também. A Kelly Martins está perguntando: você acha que com a adesão das escolas cívico-militares, a implementação da BNCC pode ser influenciada? Não, por quê? Porque ela é uma política nacional, não importa que escola seja, pode ser cívico-militar, pode ser do Exército, pode ser privada, enfim, é uma política nacional e a BNCC ela é uma normativa para todas as escolas, então a organização da escola não importa para a implementação da base, então ela pode implementar com metodologias diferentes, com ideologias diferentes, mas a base é a base, né? A base é aquela o que ela diz são aprendizagens essenciais. Se a escola, se a rede, se o tipo de escola quiser oferecer mais, pode, que não pode é menos do que aquilo. E uma outra pergunta do professor Davi: existem estudos objetivos sobre plano de carreira para os docentes? Existem sim. Inclusive tem um bem complexo que foi feito na Austrália, que foi feito de toda a carreira. Então, ele começa desde antes do ingresso até o final. Então, já tem estudos objetivos sobre isso. Na Austrália, no Chile, o Chile tem uma lei sobre carreira docente também, que fala de formação inicial e carreira, numa lei. E essa lei, ela é advinda de estudos feitos desde 92 no Chile. Então, apesar do Chile mudar muito, mudar em relação à política, né, no sentido de, muitas vezes ela está centro-esquerda, algumas vezes centro-direita, mas da educação, ela tem consistência. Então, ela está desde 92 sendo implementada e ela tem o marco da Buena Enseñanza, que é de 92, foi reeditado em 2002. Eles têm uma continuidade, eles vão atualizando, mas tem uma continuidade. Então, tem sim, professor Davi, tem estudos e tem documentos a partir de estudos de carreira docente no mundo, né? Aqui a gente está começando, a Carlos Chagas tem alguns estudos sobre isso, fala já de formação continuada, a professora Bernadette Gatti acabou de organizar um livro também, que é uma bíblia sobre docência no Brasil, tem mais de 300 páginas. Então, o que eu acho que, assim, estudos tem, né? Só que a gente precisa dar novos passos em relação à política e à efetivação dessa política e da melhoria da qualidade da formação. A gente tem uma outra pergunta da Vera Guintá. Poderia falar um pouco sobre os itinerários formativos para o EME? Bom, os itinerários formativos do ensino médio, ele tem uma regulação também própria lá no Conselho Nacional de Educação, depois eu posso passar um número para vocês, a partir da montagem do currículo dos estados, que os estados deveriam estar fazendo agora em 2019,
para aprovar em 2019 nos conselhos estaduais, eles já devem prever os itinerários formativos por escola ou por rede. Os itinerários formativos podem ser nas 4 áreas, que é linguagens, ciências da natureza, ciências humanas e matemática, e tem o 5º itinerário, que é a educação profissional. Dentro desses 5 itinerários, é possível criar o itinerário, a escola pode criar itinerários, ou redes de escola podem colaborar entre si. Então, por exemplo, o que abre possibilidade, por exemplo, para um aluno fazer créditos numa universidade, aproveitar, ele pode fazer estudos numa escola de educação profissional, ou seja, é possível haver uma rede de colaboração para realização dos itinerários formativos. Temos uma outra pergunta. Tem mais uma. O professor Valcir, ele é professor de artes. Esta mudança gerou muita discussão a respeito do número de aulas e conteúdo. Acha que esta mudança prejudica o conteúdo para os alunos do ensino médio? Olha, eu vou responder de uma outra maneira, né? O que eu acho que, por exemplo, muitas escolas do curso noturno de ensino médio, por exemplo, eram 20 aulas e 13 disciplinas. Então, é muita coisa, é muita disciplina, está muito fragmentado, e o que tentou se fazer foi trabalhar não por disciplina fragmentada, mas por grandes áreas. É assim que os outros países fazem. Então, não existe esse número de disciplinas excessivo que existe no ensino médio. Então, o que é preciso fazer agora é formação por áreas e não mais por disciplinas, para que a gente consiga ensinar aquilo que é essencial em cada uma dessas grandes áreas. Agora, sobre números de aulas, etc., essa é uma complicação que as redes vão tendo que se ajustar para essas mudanças. Então, essa área pode ser subdividida com professores de áreas específicas. Em geral, o que se tentou mudar com essa reforma do ensino médio era justamente essa fragmentação excessiva que tem o currículo do ensino médio. Sim, acho que agora acabaram as perguntas. Novamente, muito obrigada, Maria Alice, pela sua participação. Em nome da West Consor, acredito que o conteúdo foi enriquecedor e também aproveitar para agradecer a Luciana, do Instituto Crescer, com essa parceria que nós temos, só tem para somar para todo esse ecossistema de gestões de ensino. Ok. Eu agradeço também, Alice, agradeço, Cássia, e a vocês a oportunidade de conseguir caminhar junto nessa discussão e buscando aí formas mais interessantes de levar um trabalho para os alunos. Muito obrigado. Vou aguardar a gravação para poder compartilhar com outras pessoas também. Super obrigada, Alice. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Espero ter podido contribuir um pouco aí com essa discussão. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau.